a todas e a todos. Vamos dar início, então, ao curso Habitação e Urbanismo sob a ótica do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil que foi bastante... A sanção foi bastante comemorada pela Defensoria Pública em razão dos avanços que ele traz no próprio procedimento, na prevalência da composição, da mediação e da conciliação e outros dispositivos também que vão ter reflexos na defesa dos direitos da população hipossuficiente. Existem críticas, é claro, à lei, como, por exemplo, o dispositivo que traz a possibilidade de citação por edital daqueles que não forem encontrados numa possessória com polo passivo coletivo. O oficial de justiça comparecerá à área uma vez, e aqueles que não forem encontrados nessa vez que o oficial de justiça comparecer podem ser citados por edital. Há ainda a ausência de previsão da audiência de mediação obrigatória nas ações possessórias antes da concessão da liminar, nas ações possessórias em que o esbulho ou a turbação tenha se dado há menos de ano e dia. O Código ele prevê só a audiência de mediação naquelas em que a turbação ou o esbulho tenha se dado há mais de ano e dia. E ainda, por último, que eu me lembro, a exigência da concordância do titular do domínio para que haja a uso capião extrajudicial, que acaba dificultando um pouco essa implementação desse instituto. Apenas um esclarecimento, a Sabrina Durigon Marques, infelizmente não poderá comparecer. Ela informou a gente ontem, no final da tarde, que teve um imprevisto, teve que substituir o secretário em um evento hoje, de última hora, e não conseguirá comparecer. Então, feito esses esclarecimentos, vou passar a palavra para o Dr. Luiz Manuel Fonseca Pires, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC, juiz de Direito titular da Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital, professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pelo convite formulado. Faço o agradecimento em nome da doutora Marina. Agradeço a oportunidade, então, de fazer esse encontro e discutir esse tema com os senhores aqui presentes. E cumprimento ainda o meu amigo, meu colega, o doutor Alberto, aqui na mesa, com quem vamos conversar sobre as modificações do Código de Processo Civil a respeito de ações possessórias, integração de posse, no novo Código de Processo Civil. Até para que não haja uma concordância dos pontos e haja muita repetição sobre a abordagem em si, a minha fala, que eu pretendo que ela seja breve, no máximo 20 minutos, 25 minutos, ela partirá de uma contextualização da ideia de função social da propriedade pública, particularmente da propriedade pública, para que depois eu possa, no segundo momento, fazer algumas observações pontuais sobre os artigos do Código de Processo Civil que tratam da reintegração de posse, especificamente o artigo 565. Não vou procurar esgotar toda a abordagem dessa sistemática, porque o Dr. Alberto depois falará sobre ela, e essa preocupação de não haver uma sobreposição dos pontos que me orienta a seguir essa trilha. Então, feita essa introdução, esclarecido que a minha fala se concentra em dois pontos, um ponto sobre o direito material em si, para que no segundo ponto eu possa tratar especificamente do Código de Processo Civil. O que eu gostaria de pontuar nesse início sobre o direito material é que, a partir do século XIX, com a formação do Estado de Direito, é que nós temos gradualmente o desenvolvimento de uma concepção que será o núcleo radiador de toda a compreensão do regime jurídico administrativo e do direito público do modo geral, que é a noção de função. A noção de função, ela vai ser o ponto gravitacional de toda a compreensão do direito público. Em Sant'Antonio Romano, na Itália, depois isso é reproduzido no Brasil por Maria Silva e Celso Antônio, diversos autores já pensando aí nos últimos 30 anos da produção do direito administrativo, ele consegue contextualizar a ideia de função em relação ao direito privado de um modo mais claro lá pelo meio do século passado. O que ele vai dizer é mais ou menos a formação do próprio direito público no curso do século XIX
e de um modo mais claro na primeira metade do século XX, que é a oposição entre função e autonomia de vontade. Então esse é o primeiro ponto para a gente poder chegar na compreensão do direito material envolvendo a posse e a propriedade quando se trata do poder público em uma das pontas, né? Em uma das situações jurídicas, num dos polos da situação jurídica. Então, falar em função significa se contrapor à ideia de autonomia de vontade. A autonomia de vontade que marca o direito privado é o agir em nome próprio. É a atuação que parte da premissa de que o sujeito faz, dispõe, se relaciona por mote próprio. Na função, eu tenho o agir em nome de terceiro. É essa a primeira distinção que é importante porque ela não permite qualquer exceção quando se trata de direito público. Não há exceção em relação à ideia de que a função que é o ponto gravitacional do direito público. Em outros termos, se no direito privado, de um modo geral, o agir em nome próprio, então eu vou comprar, vender, alugar, expor por vontade própria, essa é a regra geral, e eu tenho algumas situações de exceção onde a função, como o procurador, ele atua em nome de terceiro, o inventariante, ele atua em nome dos herdeiros, o curador em nome daquele que é por ele representado, o tutor. Se eu tenho situações de exceção em relação a agir em nome de terceiro, mas marcadamente no direito privado um agir em nome próprio, por outro lado, no direito público eu só tenho função, só tenho o agir em nome de terceiro. Função pública é, essencialmente, um agir cujo terceiro é a sociedade. Seja essa função a função administrativa, a função judicial, a função legislativa. Essa ideia de função enquanto agir em nome de terceiro, ela marca o direito público de um modo absoluto. Eu não posso ter uma exceção para dizer que em tal ou qual situação prevalece a autonomia de vontade. Quando se fala, apenas para contextualizar nessa introdução, que o juiz segue a sua consciência, é a sua consciência no sentido de que ele deve interpretar as normas, buscando não a realização dos seus valores particulares, pessoais, mas aqueles valores compreendidos na sociedade que encontram respaldo no texto normativo, nos signos jurídicos. Então a consciência é a consciência de agir no sentido de dar a interpretação àquele texto normativo de acordo com o que, pelos signos linguísticos, se realiza como valores importantes à sociedade. Então todo o direito público é marcado por essa ideia de função. Apesar disso, nós temos, ainda no século passado, na década de 70 e 80, uma falta de preocupação em tratar da função social da propriedade pública. Uma ideia de que seria algo redundante. Ora, se o direito público é marcado pela ideia de função, o que se tem discutido, e é uma preocupação sobre função social da propriedade privada, para nós aqui no público não interessa, porque, lógico, toda a propriedade pública ela só se justifica enquanto função. Então é por isso que a ideia de função social da propriedade ela se desenvolve com mais cuidado junto ao direito privado. Porque é justamente lá onde é marcadamente definida a relação pela autonomia de vontade que eu preciso, a partir do início do século passado, introduzir algum comprometimento com aquilo que me pertence na autonomia de vontade em relação ao grupo no qual eu me insiro. Quer dizer, a propriedade deve cumprir também uma função social. Essa ideia, ela se desenvolve e se forma no direito privado. Apesar de ser um direito privado, há um publicista francês, Léon Deguy, que no início do século passado, ele começa a proferir diversas palestras, uma delas que é muito famosa foi na Argentina, e depois ele escreve isso na França, mas ele inaugurou a ideia numa exposição feita na Argentina, sobre a ideia de função social da propriedade como um termo que mudou o próprio significado da compreensão desse signo normativo que é a propriedade. Dizia ele que propriedade não é um direito subjetivo. Propriedade é antes uma função social do detentor da riqueza. Então, Léon Deguy, no início do século passado, ele provocou realmente reações no meio acadêmico, sobretudo no direito privado, por ter negado à propriedade aquilo que ela tinha se constituído com o Estado de Direito, que é a ideia de ser um direito individual, um direito subjetivo. Disse ele que não é direito subjetivo, mas uma função social do detentor da riqueza.
Lógico que a proposta de Gui, de redefinição da noção de propriedade por essa perspectiva, não foi acolhida. Não foi acolhida numa ideia de que a estrutura normativa não diz isso. Qualifica a propriedade privada como direito subjetivo. Ela pode ter consigo uma função social, mas ela não deixa de ser um direito subjetivo. No entanto, a importância dessa proposta de Gui foi o avanço que ela provocou. O avanço no sentido de que a propriedade, então, não poderia ser mais a propriedade do século XIX, uma propriedade individualista, uma propriedade exercida sob uma perspectiva ególatra daquele que é o detentor da riqueza, mas sim que ela deve ter algum comprometimento social. No Brasil, em 46, nós temos pela Constituição a introdução da função social da propriedade, mas para desapropriação por interesse social. Vejam que ela foi introduzida no campo do público, onde nunca se preocupou em relação à importância de tratar do tema, porque lógico que toda a propriedade associada à ideia de função, ela só se justifica em prol de terceiros, que é a sociedade. Então a introdução ela se deu pelo público, justamente por ser mais fácil o debate. O fato é que assim prossegue, nós temos, que é o que interessa na Constituição de 88, a função social da propriedade afirmada no artigo 5º, artigo 170, todos conhecem os principais dispositivos, artigo 5º, 23, e o 170, artigo 3, afirmando a função social da propriedade. E é nesse contexto, então, que no âmbito do direito privado há uma preocupação de compreender e construir a ideia de que a propriedade, embora sendo direito subjetivo, precisa realmente cumprir com uma função social que decorre daquele que detém a riqueza. Então, em parte, aquela ideia de Gui do início do século passado retoma nesse âmbito privado. E no âmbito público, nós passamos a ter alguma produção aqui no Brasil de artigos, Maria Silva é uma dessas autoras, Carlos Ari Sullivan também, que começam a tratar da função social da propriedade pública, dizendo mais ou menos o seguinte: existe uma redundância, sim, mas é importante destacar esse aspecto. Nós temos o professor Silvio Luiz Ferreira da Rocha também, que tem uma monografia sobre isso, a função social da propriedade pública. Então nós temos, a questão de 20 anos para cá, a preocupação com a produção doutrinária que procura enfatizar o quê? Que também a propriedade pública deve ser pensada sob uma ideia de função social. Essa introdução ela ganha uma importância significativa quando nós percebemos o seguinte: havia uma falsa ideia de que não precisava tratar da função social da propriedade pública, que poderia ser bem constatada na construção jurisprudencial sobre a qualificação jurídica da posse de área pública. Quem ocupa uma área pública, diz a jurisprudência construída e ainda prevalecente, quem ocupa uma área pública não tem posse. Tem o quê? Detenção. Vejam que essa forma de eu buscar lá no direito privado signos que me ajudem a compreender no direito público a desqualificação do sujeito que ocupa o espaço, mostra que realmente é importante compreender, estudar, analisar, enfatizar a função social da propriedade pública. Porque a despreocupação com a função social na propriedade pública levou à construção de uma jurisprudência sólida, pacificada, dominante hoje, de que quem ocupa espaço público não tem posse, tem mera detenção. Porque aí é fácil eu me apropriar de toda a construção doutrinária do direito privado, voltando ao início da minha fala, marcado pela ideia de autonomia de vontade, de que não há qualquer proteção jurídica àquele que é mero detentor. É um grau inferior em relação a quem possui o fato de ser mero detentor. Então essa jurisprudência se constrói ao largo da ideia de função social. E veja as contradições que então ficam mais evidentes. Falar em propriedade significa falar algo que se apresenta numa relação de pertencimento, né? Propriedades, aqui é minha propriedade, meu relógio, o celular é minha propriedade, algo que me pertence, uma relação de pertencimento. Pertencimento, na noção de propriedade tal como construída, pela perspectiva da autonomia da vontade. Então veja que falar em propriedade pública tem uma contradição em termos. Eu trago
toda uma tradição do direito privado, do direito civil, para falar de algo que não tem exceção. Alô? Alô? Pronto, voltou. Eu trago o signo da propriedade, que se encontra nessa ambiência do direito privado, para tratar de objetos que se justificam por uma noção que não admite exceção, que é a noção de função, que é um agir em nome de terceiro. Então vejam que propriedade, mera detenção, são emprestadas do direito privado para desqualificar algo que não poderia de modo algum se submeter a qualquer outra noção ou referência, a não ser o fato de que aquilo só se justifica em razão da sociedade. Por isso nós percebemos que existe do direito à moradia enquanto direito social na Constituição, pela Emenda Constitucional de 2010, contribuiu significativamente para os estudos da função social da propriedade pública. A partir do momento que a moradia passou a ser qualificada como direito social, definida a moradia na Constituição, deste modo, nós temos uma revalorização da importância da função social da propriedade pública. Quer dizer, perceber que o termo propriedade pública em si, essa contradição em termos, precisa ser ressignificado nesse espaço público. Porque só se justifica esse bem em relação à própria sociedade. Percebemos que, tal como a detenção é hoje a referência para desqualificar aquele que ocupa o espaço público, da mesma forma, a moradia, apesar de ser incluída na Constituição, ainda não alcançou o status que deveria ter. De modo geral, ela é tratada como mero atributo da propriedade, como se fosse uma decorrência do direito de propriedade, do direito de propriedade e do direito privado. Então, nós temos esses conflitos, esses paradoxos de um direito que deveria se centrar pela relação e a preocupação, o compromisso com a sociedade, mas no qual ele adota tanto a noção de propriedade pela perspectiva da autonomia da vontade, a detenção como fator de desqualificação de posse e, por último, uma desqualificação de início do próprio direito social da moradia como se fosse mero atributo, uma consequência de quem é proprietário. É diante desse quadro que nós temos ainda práticas jurídicas insuficientes à proteção daqueles que formam uma sociedade, uma população vulnerável, sobretudo quando as ocupações de espaços são de espaços públicos. E é, então, com essa introdução pelo direito privado, que eu entro na segunda parte, sobre o Código de Processo Civil especificamente, para dizer que, na minha perspectiva, o novo Código de Processo Civil, ele traz alguns avanços na possibilidade de mudar a compreensão do tratamento da matéria perante a jurisprudência. Alguns avanços, não os avanços desejados, porque há muitas falhas na redação desses dispositivos, mas me parece que algo se avançou a respeito desse tema. Particularmente em razão do artigo 565 do Código de Processo Civil. Ao reconhecer pelo texto normativo que há litígio coletivo pela posse de imóvel, o que nós temos é a introdução do tema da qualificação jurídica da ocupação de um espaço. Então, me parece que o primeiro ponto, e já que aqui a fala se dirige à Defensoria Pública, muitos aqui então são defensores públicos, e outros que atuam aqui na advocacia, imagino que tem uma atuação voltada marcadamente para as questões sociais, me parece que aqui existe uma responsabilidade muito grande na contribuição de formação de uma nova jurisprudência sobre a qualificação jurídica da ocupação de um espaço público. Se eu tenho agora, por um texto normativo legal, o reconhecimento de que há litígios coletivos, o que era tratado pela prática da jurisprudência, mas agora eu tenho um texto que fala disso e vou disciplinar um procedimento próprio em razão disso, me parece que há uma abertura, uma possibilidade de se tentar redefinir a ocupação do espaço público.
elevá-la à condição de posse e não meramente de detenção. Até porque o artigo 565 encontra-se no dispositivo, na seção do Código de Processo Civil, que fala da manutenção e da reintegração da posse. Então, se ao menos este ponto sofrer mudanças nos próximos 3, 4, 5 anos, eu acredito que já será uma grande contribuição dessa modificação do Código de Processo Civil com esse artigo, o artigo 565. O artigo 565 traz ainda, no parágrafo 2º, um aspecto importante, que é a participação, ou a possibilidade de participação, não que não houvesse antes, mas ficava ali a critério de cada juiz, e agora nós temos isso reduzido a termos em um texto normativo, que é a possibilidade de participação do Ministério Público e da Defensoria numa audiência prévia a qualquer decisão sobre a reintegração de posse. Quanto a este ponto, lógico que é possível pensar que, mesmo antes desse dispositivo, o juiz já poderia fazer isso. Mas nós sabemos que, infelizmente, de um modo geral, a jurisprudência ela caminha mais pela concretização de direitos no âmbito legal do que a prescrição desses direitos no plano constitucional. Existe uma inversão das nossas práticas, onde parece que, enquanto não houver um artigo que literalmente disponha sobre tal ou qual situação, eu não posso dar àquele signo linguístico o alcance que estão me solicitando. E aí um exemplo, para fazer um parênteses, me parece que esse exemplo para mim é fantástico, para nós compreendermos a importância, muitas vezes, de textos legislativos. Moralidade administrativa, prevista na Constituição de 88, desde que ela entrou em vigor. Artigo 37, todos conhecem. Até 2000, inúmeras ações chegaram no Supremo indagando o seguinte: se eu tenho a moralidade administrativa prevista no artigo 37, eu não posso ter nepotismo. E jurisprudência consolidada, pacificada no Supremo, dizendo, não, a moralidade aqui não chega a esse alcance. Não tem lei. Nos lugares onde houver lei, tudo bem, não pode nepotismo. Várias ações chegaram no Supremo, inclusive, dizendo o seguinte: aqui tem lei, só que a lei foi iniciativa da própria Câmara dos Vereadores, da própria Assembleia Legislativa. E aí se permitia o nepotismo, afirmando-se a inconstitucionalidade da lei, porque não partiu da iniciativa do chefe do Executivo. Só a partir de 2000, quando o CNJ resolve, por resolução, não é nem por lei, vedar o nepotismo dentro do judiciário, é que eu tenho uma revolução naquele mesmo signo que está lá desde sempre. Se eu pedisse aqui emprestado, se alguém tivesse, ou buscasse na biblioteca da Defensoria, uma Constituição de 88, mas editada, saída de uma gráfica, em 88, e pegasse agora uma Constituição no celular, o texto é o mesmo. Artigo 37 fala em moralidade da mesma forma. Mas a partir do momento que eu tive um ato, não foi nem legal, infralegal, pelo CNJ, dizendo que nepotismo viola a moralidade, a jurisprudência se transformou. Então me parece que é um aspecto positivo na existência do artigo 565, no parágrafo 2º, de prever a possibilidade da audiência, ainda que ela não aconteça em muitas situações, porque ao menos gera uma nova ambiência jurídica disposta a repensar aquilo que antes não se admitia em texto, agora se admite, que é a existência de litígio coletivo. Mais um ponto negativo que eu preciso aqui destacar. Eu fiz algumas considerações sobre aspectos positivos, um ponto negativo que eu realmente acho que não tem como ignorar, e continuará sendo uma luta difícil, porque é um marco já consolidado na nossa tradição, é o prazo de 1 ano e dia. O artigo 565 fala: no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmada na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido, deverá designar audiência de mediação, etc. Então, supostamente, qualquer ocupação com prazo inferior a 1 ano e dia não haveria audiência. E este ponto, de fato, merece todas as críticas que se possam ser feitas a respeito dele, porque mantém do Código de Processo Civil anterior, mantém de uma tradição do direito privado, sobretudo daquele direito privado mais egoístico, ególatra possível do século XIX, mais marcado no Estado de Direito Liberal, a ideia, o mito de 1 ano e dia.
Então, uma referência que foi criada de um ano e dia, e em razão dela eu qualifico ou desqualifico o sujeito que ocupa o espaço exclusivamente pelo aspecto temporal. Vejam que o retrocesso em relação a esse marco temporal é que ele não permite o acesso da eficácia normativa do direito à moradia previsto na Constituição Federal. Na verdade, pouco importa a Constituição Federal afirmar como direito social o direito à moradia, se a ocupação, que é uma ocupação que materializa uma moradia de uma sociedade, uma comunidade vulnerável, se essa ocupação, mesmo com a moradia constituída, é uma ocupação de 10 meses, 11 meses, 9 meses. Então, nesse ponto, o sistema acaba pervertendo a ordem que deveria ser observada. O Código de Processo Civil, uma lei inferior à Constituição, ela contribuirá neste ponto para afastar e desqualificar o direito à moradia previsto na Constituição. Feitas essas considerações, como um balanço final, e aí passando aqui a palavra ao meu amigo Dr. Alberto, eu diria o seguinte: enquanto aspecto positivo, depois de todas as considerações de direito material que eu fiz, enquanto aspecto positivo no âmbito processual, nós podemos perceber a importância, uma abertura dada à ressignificação da qualificação jurídica da ocupação de um espaço público. Ou sendo bem breve, bem direto, a oportunidade que a defensoria e advogados que atuam em questões sociais, a oportunidade que se apresenta e tem que ser aproveitada para ressignificar essa ocupação de espaço público. Não é detenção, é posse. Se o litígio coletivo é reconhecido numa seção do Código de Processo Civil com o título Manutenção e Reintegração de Posse, é preciso mudar a jurisprudência que parte da premissa de que quem ocupa espaço público é detentor e não é possuidor. E sobre essa primeira conclusão de tudo que eu falei, os desdobramentos são fáceis, cada qual acessa facilmente. Porque é justamente a ideia de que ali é um mero detentor, que a liminar é dada, pode ser dada para desocupação imediata. Não é nem intimar para desocupar em 7 dias, 10 dias, 30 dias. É imediata, porque não é posse, é detenção. Se eu desqualifico para posse, todo o diálogo muda. Se eu desqualifico de detenção para posse, que significa uma valoração quanto à natureza dessa ocupação, eu posso aproximar o próprio direito social, que deveria vir naturalmente, mas não vem, o direito social da moradia, na discussão dessa ação possessória. Essa é a primeira conclusão. E a segunda conclusão, aí por um viés já de crítica, mas que precisa ser assumido para que possa ser enfrentado, e com grande dificuldade, é a ideia de tentar fazer perceber que esse prazo de 1 ano e dia, ele só pode ter uma interpretação conforme a Constituição se ele for compreendido não como um marco absoluto. 1 ano e dia tem que ter audiência e cuidado. Menos de 1 ano e dia, eliminar imediatamente. Essa interpretação é uma interpretação contrária à Constituição. A única interpretação conforme à Constituição, quando se fala de prazo de 1 ano e dia, é aquela que a compreende como um referencial temporal para o grau de verossimilhança. Não sei se eu me fiz claro. Quando se pede uma liminar, a liminar ela pressupõe o quê? A verossimilhança daquilo que eu digo que é um direito. Não é isso? A verossimilhança de que essa área pública, propriedade pública como tradicionalmente chamado, esse bem público, ele só atinge a sua função social se eu retomá-lo imediatamente para dar essa destinação. Essa verossimilhança é uma verossimilhança que existe em 1 ano e dia. Depois de 1 ano e dia deixa de existir. Mas, é esse que é o cuidado nessa observação e conclusão final. Essa verossimilhança dentro de 1 ano e dia é verossimilhança. Não é uma condição absoluta. Eu não posso dizer é menos de 1 ano e dia
eu tomando a área de volta, por certo, será para uma destinação social, sem qualquer prejuízo de quem ocupa. É mera verossimilhança. Então, um ano e dia após não há verossimilhança, menos de um ano e dia, a narrativa é verossímil, mas verossímil significa, é um primeiro passo, é preciso trazer mais elementos para justificar uma liminar de reintegração. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras, pela aula, doutor Luiz Manuel. Vou passar agora a palavra para o doutor Alberto Alonso Munhoz, mestre e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor e pós-doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Obrigado. Eu agradeço o convite honroso para poder falar mais uma vez aqui na Defensoria Pública. Faço na pessoa da doutora Marina. É para mim uma honra também, mais uma vez, dividir uma mesa com meu grande amigo e colega, doutor Luiz Manuel. Eu já antecipo que eu tenho uma estagiária, teve que sair, que é aluna do Luiz. E ela sempre diz que a diferença entre nós dois é a diferença entre o otimista e o pessimista. O pessimista está do lado de cá. Vocês entenderão. Né? A doutora Marina antecipou que eu sou juiz do Tribunal de Justiça, mas, como dizem os antropólogos, é necessário, talvez, sempre que se fala, se explicitar o lugar da fala. Né? Eu sou juiz na 13ª Vara da Fazenda Pública, o juiz é na terceira, e sou juiz também, como vários de vocês sabem, corregedor da Central de Mandados. Eu tenho o privilégio, também um enorme desafio assustador, de coordenar reintegrações de posse, emissões na posse, etc., que dizem respeito a áreas públicas ou promovidas pelo poder público aqui na capital de São Paulo. Então, uma visão sem falsa modéstia, mas, enfim, um pouco abrangente. Tá? E a minha visão é bastante pessimista a respeito do que se poderia dizer que são os avanços do Código. Nisso eu tenho uma visão um pouco diferente da do Luiz. Eu preparei um texto, eu vou ler o texto, me sinto mais à vontade assim. E eu gosto de dizer, eu gosto de uma imagem que diz que o direito deve ser examinado pelo avesso, de baixo para cima. Isso significa que nós devemos examinar o direito não pelo que ele diz, mas antes pelo que ele deixa de dizer ou pelo que ele deixou de dizer. E também pela imagem distorcida da realidade que ele constrói e com isso nos ilude. Não pelo que ele parece estar pretendendo, mas pelos resultados reais que ele irá produzir. E principalmente de baixo para cima, e falando para defensores públicos e defensoras públicas, o que eu direi é evidente, isto é, considerando que nós vivemos uma sociedade desigual, dividida em grupos dominados e oprimidos, em classes sociais no sistema de exploração econômica, de forma que o direito atinge os que estão embaixo de uma forma completamente diferente, da maneira como afeta, quando afeta aqueles que estão em cima. Disso isso é o meu ponto de partida e meu ponto de observação. Eu já vou avançar no meu posicionamento. Meu posicionamento é que o novo CPC foi não só tímido nos avanços, como também deu com uma mão e neutralizou o avanço com a outra mão, blindando com uma roupagem jurídica altamente conservadora aquilo que poderia ter sido um ganho. Se ele incorporou, de um lado, a audiência de mediação, que poderia ter sido um enorme avanço, poderia. E a participação da Defensoria Pública e dos órgãos públicos que poderiam permitir que o Estado pusesse fim ao conflito mediante a introdução no conflito de políticas públicas de acesso à moradia. O Luiz explorou isso muito bem. Por outro lado, não só destruiu por completo tais iniciativas, como também as tornou mecanismos, como eu pretendo expor, perigosos de impedimento na esfera jurisdicional ao acesso ao direito humano fundamental à moradia. Sob vários aspectos, ele engessou possibilidades e silenciou a jurisprudência e as normas mais produtivas da população vulnerável.
minha avaliação é extremamente pessimista. Extremamente pessimista sobre o que poderá acontecer a partir de agora. Eu não creio que houve avanços. Eu não estou dizendo que a situação no código atual, em vigor, fosse boa, é péssima. Mas quando nós temos esperanças, e essas esperanças se veem frustradas, e se nós vemos os dispositivos pelo ângulo da prática, de um contexto sociopolítico conservador, que é aquele do nosso momento, eles podem ser vistos até como a construção de uma barragem, para impedir o acesso a direitos de populações em conflito, direitos para a aquisição da propriedade, para a aquisição do direito à moradia, enfim, direitos em conflitos coletivos pela posse. Eu vou examinar na minha fala alguns tópicos, eu elenquei 5 tópicos, depois eu gostaria de examinar alguns dispositivos tal como eles estão redigidos. Talvez a minha fala se torne um pouco monótona, mas eu gostaria que nós olhássemos com lupa. Vamos observá-los então. Primeiro tópico, e isso o Luiz já enfrentou bastante, tá? Não vou me demorar nisso, foi esgotado pelo Luiz anteriormente, mas somente para relembrar. Ele não enfrentou a jurisprudência conservadora, que é a predominante ainda hoje, e que entende não haver posse de bem público, mas apenas mera detenção, por força de uma construção equivocada, na ideia de que não pode haver uso capião de bem público por conta, como o Luiz já antecipou, de toda uma leitura privatística desse conceito. Segundo ponto, ele manteve a vedação da exceção de uso capião no artigo 557. Isso para mim foi terrível. O que diz o 557? A pendência de ação processual é vedado tanto ao autor quanto ao réu, procuração de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for reduzida em face de terceira pessoa. Isso é uma inovação, face de terceira pessoa. A meu ver, é anódia. Ou seja, a exceção de uso capião, que tinha começado a ser reconhecida na jurisprudência de maneira extremamente tímida para os possessórios, vai continuar seu curso diante dessa repetição legislativa. Veja, se vocês forem a interpretação tradicional, na teoria tradicional da interpretação, vai dizer, bom, o legislador repetiu a norma. E a jurisprudência conservadora vai dizer, então, tá vendo, a jurisprudência mais progressista, que estava acolhendo a excepção do capiones, tem que ser afastada porque o próprio código reproduziu a norma. Terceiro ponto. No artigo 178, inciso 3, vocês têm, a meu ver, um grande avanço por um lado, por outro lado, um avanço neutralizado no próprio código de outro. O que diz o 178.3? Participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Né? Bom, conversando com alguns membros do Ministério Público, eu já tive uma notícia que me foi, para dizer o mínimo, surpreendente, de que o entendimento que está sendo formado é de que a participação deve haver. Mas deve haver porque, quando ocorre uma ocupação, está ocorrendo, ao mesmo tempo, esbulho processual e, portanto, crime. E, portanto, no mínimo, é surpreendente porque o Código não disse isso. Ele fala em fiscal da ordem jurídica, para ser interpretado exclusivamente na esfera criminal. Agora, tem outro lado, que me conste, eu até fui olhar de novo no Código, né? Esbulho possessório, quando ele ocorre sem emprego de violência, é promovido mediante queixa. Não vou nem avançar. Quarto ponto. Artigo 554, parágrafo 1º. Grande número de pessoas. Né? É um conceito vago que vai permitir ao juiz aplicar ou não o artigo 554. Eu conversei bastante isso com o Luiz. Nós estamos nos preparando para nossas apresentações. De fato, eu não vejo outra saída. O conceito tem que ser vago. Tem como definir, né? Até 10 pessoas, até 50 pessoas, isso é absolutamente impossível.
Mas o problema é que a vagueza também permite ao juiz não aplicar o dispositivo. 10 famílias é um grande número. Ainda nesse artigo, né? Citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Na minha opinião, o que está acontecendo aqui é a institucionalização da citação por megafone. O que eu acho a citação por megafone eu não vou nem dizer. Vocês sabem o que é a citação por megafone, né? Ou seja, estamos institucionalizando com a introdução da citação por edital, né, aquela que é uma inexistência da citação. Outro ponto, se nós formos ao parágrafo 1º, o parágrafo 1º estabelece que o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez. Por uma vez. Né? Citando-se por edital os que não forem encontrados. Portanto, o oficial de justiça se dirige a uma ocupação coletiva, né? Veda-se citação por hora certa, já não seria uma citação das melhores, mas enfim, se dirige uma única vez, certifica, e o restante é citação por edital. E ele certifica também o oficial de justiça, certifica o que quiser, vocês sabem muito bem disso. Né? O novo CPC, então, ele prevê a audiência preliminar, né, de mediação, que parece, né, à primeira vista, um grande avanço. A meu ver, seria um grande avanço. Né? Só que, na minha opinião, é altamente provável, diante desse quadro, que os ocupantes sequer comparecerão a essa audiência. O ato vai acabar se tornando uma mera formalidade. Se o Ministério Público comparecer, né, eu acho que a Defensoria Pública sequer comparecerá, veremos isso. Vocês vão ver por quê. Né? Diante da possibilidade de citação por edital, como é que vai comparecer o movimento social, como é que vão comparecer os moradores de uma grande área, como é que vão comparecer? Outro ponto. Se nós formos no artigo 562, o artigo 562 dispõe o seguinte: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu. Voltou sem ouvir o réu. A expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor a justifique, aí vai, igualzinho como está no código hoje. Né? Bom, com isso a gente mantém a sistemática anterior, no qual nós teremos uma reintegração de posse antes da citação. Falar isso para defensor público e para advogado popular é chover no molhado. Você sabe o que isso significa. Né? Liminar, tira todo mundo, depois cita. Quando sai despacho de citação com a liminar, ainda você consegue citar. Agora, a prática não é essa, você simplesmente tira todo mundo e você tenta citar alguém. Não encontra ninguém, cita por edital, pronto, tá, acabou, está consolidado. Está consolidada a integração de posse. Ou seja, como é que nós vamos exercer o contraditório, uma vez que o código mantém a sistemática toda? No caso de ocupações coletivas, eu realmente vejo com um tremendo pessimismo, vai continuar sendo como está. O 562 ele diz o seguinte: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, suspensão de mandado, etc. Só que o 564 diz: concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse, o autor vai promover nos 5 dias subsequentes. Exatamente como está hoje, gente. Então, vamos chamar um movimento coletivo para uma audiência de mediação diante de um quadro legal que é exatamente o mesmo que nós temos hoje. Cadê a efetividade disso na prática? Eu já antecipo, um juiz progressista, o Luiz, eu, mais 7, 10. Não vamos fazer assim. Mas não vamos fazer assim porque já não fazem assim. Os restantes. 554, parágrafo 1º, né? Determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se houver pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Mas você sequer citou ninguém. A não ser que vocês peçam mandado de constatação, né? Mas aí o juiz já é outro juiz, não é a lei. Não precisava. Vai ser um outro juiz. Se houver. Como o juiz não sabe se
que haverá, o juiz não vai intimar vocês. Quem intimar a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, está na Constituição, vai ser gravado. Só enche o saco. Vocês sabem disso. Ou essa é uma mentalidade de 99% dos juízes. Não é disso. Falsa vitória. Né? Uma falsa vitória, especialmente se nós analisarmos o 565 parágrafo 2º, né? Eu voltaria a ele. E, de novo, hipossuficiência econômica. Me parece que a Constituição não fala que a função institucional de vocês é defender aqueles que estão em hipossuficiência econômica. Também, né? Mas a Constituição fala outra coisa. E toda a briga de vocês para dizer que aos necessitados é coisa muito diferente, muito mais ampla. Não, hipossuficiência econômica. Vocês não vão se meter em outros casos. Não, não se metam. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação e tal e tal. Isso eu gostaria depois de ouvi-los, né? Porque o dispositivo menciona anúncios em jornal, rádios locais, etc. Honestamente, eu acho que haverá uma forte resistência dos juízes para a efetividade a esse dispositivo. Todo mundo vai dizer, mas como eu vou fazer isso? Né? Mas eu gostaria de ouvi-los depois, como é que nós podemos efetivamente, na luta cotidiana, dar efetividade a isso. Dar efetividade a esse dispositivo. Me parece um dos mais importantes. Né? Quinto ponto, artigo 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de um dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão liminar, deve designar. Aí é o que o Luiz falou. Deve. Né? Só que, se não for há mais de um dia, não tem deve nenhum. E pode ser interpretado como não só não precisa, como não deve. E se for interpretado como não deve, pronto, acabou o dispositivo. Outro ponto que eu gostaria de destacar, o que significa coletivo. Outro ponto. Perda de posse quando ocorrido há mais de um dia. Isso significa somente para oposições antigas e já consolidadas? Outro ponto. Agora, enfim, mencionando também um detalhe aqui que está no parágrafo 1º, né? Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação nos parágrafos 2º a 4º desse artigo. Prazo longo. O Luiz já destacou bem isso daí. Só se designa a audiência se for cumprida há mais de um ano e dia. Na prática, movimentos sociais estão sempre a menos de um ano e dia. Sempre. Não para de acontecer agora, entra o pedido. Outro ponto, parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, a Defensoria será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade à Justiça. Então tá, é insuficiência econômica, olha a restrição que está aqui. E logo depois, sempre que houver parte beneficiária da Justiça, da gratuidade da Justiça. Vamos em frente? Vamos em frente. Ou seja, primeiro, olha a brecha catastrófica aqui. Não participação da Defensoria se não houver deferimento de gratuidade. Mas defere-se gratuidade como? Se houver pedido da parte. Cadê o pedido da parte? Dizendo que anteriormente eu falou em economicamente hipossuficiente. Às vezes mais restrito. Se não tiver pedido da parte, vocês não vão aparecer lá. Não vão comparecer à audiência. Ou eu vou fazer isso de ofício. Eu faço. 10. Vocês sabem também que os juízes mais formalistas sequer admitem manifestação da parte em audiência se não houver representação processual. A parte vai comparecer à audiência de mediação sem vocês, se aparecer por tudo que nós já vimos, para ficar parada, como acontece já hoje em dia na audiência de justificação, em que, na melhor das hipóteses, ela fica em silêncio, ouvindo o que a parte que propõe a ação de integração de posse faz. Olha, aqui essas
essas testemunhas e tal. Isso não acontece, tá? Como está previsto no Código de hoje. Eu não sei como a gente vai proteger os direitos humanos olhando para a construção que foi feita aqui. A minha impressão quando eu leio, já disse isso no começo para vocês aqui, foi dado muito, ao mesmo tempo, foi feito de tudo o que disso daí. De tudo. Terceiro, parágrafo terceiro. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária a efetivação da tutela jurisdicional. Bom, poderá. Tá. Agora, tem um outro lado que é ainda pior. Olha como está escrito. Quando a sua presença se fizer necessária a efetivação da tutela jurisdicional. Teve juiz comparecendo à área de desocupação há algum tempinho atrás, em São José dos Campos. Efetivação da tutela jurisdicional. Veja, não é inspeção judicial. Não é para saber o que está acontecendo. É para saber como vai se cumprir a ordem. Só que o juiz vai, né? Melhor que nem vai. Parágrafo 4. Os órgãos responsáveis pela política agrária, pela política urbana, da União, Estado, Distrito Federal, município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Ou seja, mera manifestação. Existe possibilidade de solução para o conflito possessório? Existe possibilidade de inclusão em algum benefício social de alguma espécie? Não existe. Existe interesse? É a primeira coisa, a primeira pergunta que o juiz vai fazer. Existe interesse? Não existe interesse. Então, muito obrigado. Se estão dispensados, vamos prosseguir na audiência. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Isso eu acho que é um avanço, mas é um avanço que vai exigir muita luta. Né? Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Em primeiro lugar, isto abre uma brecha para capturar aquilo que o Luiz falou: propriedade de imóvel e propriedade pública. Segundo ponto, estamos falando de possessórias. O que o artigo está dizendo é: isto vai se aplicar às petitórias, às reivindicatórias. Ok, não há dúvida. Será que nós conseguimos avançar na jurisprudência? E aí é a luta de todos nós, para que isso se aplique também na ação de desapropriação? Será? Como que se aplicar? É luta para a transformação da jurisprudência. Mas é uma brecha e isso eu acho que foi um avanço. Então, eu concluo por aqui dizendo o seguinte: como vocês veem, a minha visão é bastante pessimista. O código deu de um lado e tirou de outro tudo que deu. Né? Pelo menos a partir do que nós podemos concluir da leitura do texto, né? E das interpretações que eu acredito que sairão daqui, né? Especialmente com aquela que é a jurisprudência com a qual nós estamos acostumados. Né? Eu costumo dizer que é melhor nós sermos pessimistas realistas e com isso definirmos a linha de ação de uma luta jurisprudencial do que nós nos iludirmos. Né? Por quê? Porque nós vamos chorar? Não, porque com isso nós não conseguimos agir. Só que, portanto, é melhor o pessimismo realista que nos norteará por uma luta jurídica do que esse falso otimismo. Isso eu não estou falando, obviamente, do Luiz, de maneira nenhuma, que pode nos levar a um norte equivocado nas estratégias de atuação. Né? Mas, por outro lado, eu não posso negar que as expectativas, que foram grandes, né? Pelo menos no que eu antecipo, boa parte delas será frustrada. Especialmente para vocês que são defensores e defensoras públicas. Eu realmente esperava muito mais e não esses pequenos drops colocados aqui ali, essas pequenas pedras que vão fazer com que todos nós tropeçamos. Então, é isso. Muito obrigado.
realmente essa análise crítica é muito importante para que nós possamos encontrar meios e mecanismos para implementar, né, efetivar a defesa do direito da população hipossuficiente e enfrentar esses obstáculos apontados. Agradeço desde já a participação de vocês, por terem aceito o convite, foi muito importante, né? Está sendo muito importante essa contribuição para a Defensoria Pública e para todos os presentes. A gente pode então abrir para os debates. Alguém tem alguma fala, alguma colocação queira fazer, uma pergunta? Bom dia. Até hoje eu acreditava que eu era bem pessimista. Agora eu estou vendo que eu não era a mais pessimista de todas e sempre muito preocupada com a nossa atuação a partir de março. E acredito que a nossa função maior vai ser tentar, junto ao tribunal, os processos, firmar alguma jurisprudência favorável em vários sentidos. E nós temos, em relação à posse de imóvel público, um entendimento de que é possível, que a gente agora está montando uma visão, uma tese de que essa jurisprudência é contrária à legislação vigente, que possibilita a concessão de uso, a própria regularização pela Minha Casa Minha Vida, não só de imóvel público, mas imóvel público ainda em área verde. E eu tenho duas considerações, perguntas. Eu concordo que a Defensoria, a melhor interpretação é no sentido de que, existindo um conflito fundiário, não só no bojo de uma possessória, a Defensoria deve atuar. E aí a minha pergunta é se a gente, não só nas desapropriações, mas nós acompanhamos a Defensoria, em especial o Núcleo de Habitação, ações civis públicas, em regra do Ministério Público em face do município, em que as comunidades sequer fazem parte, mas o pedido vai ter uma repercussão direta na vida dessas pessoas, em especial a remoção de comunidades inteiras. E a Defensoria é procurada ou quando já tem trânsito, ou quando, enfim, quando já não tem muita coisa para fazer. Eu acredito que a nossa participação já no início, tendo ciência e podendo atuar em defesa dessas comunidades, ela pode ajudar um pouco. E eu queria saber de vocês o que vocês acham disso em relação, se é possível, se a gente consegue algum avanço buscando a aplicação desses dispositivos em ações civis públicas, por exemplo. Outra dúvida em relação a como que vai ficar o papel do judiciário. Esse ano nós tivemos um evento chamado Quinta Jornada da Moradia Digna e o tema foi qual o papel do sistema de justiça na questão da luta do direito à moradia, de diversos atores, em especial do Poder Judiciário, porque nós acompanhamos muitas ações e a gente tem ou uma inércia, se é que eu posso dizer assim, mas muitas vezes temos casos específicos em que não só uma inércia, mas o representante do judiciário, ele atua de uma forma quase que parcial, impedindo até que a Defensoria atue ou trazendo teses que não foram apresentadas pelo autor da ação, seja ente público ou uma sociedade. E como que vai ficar a atuação desse magistrado nessa audiência inicial, essa audiência prévia, no caso da Fazenda, em que está o Estado, o município, e eles têm essa jurisprudência consolidada de que é detenção, então fica ainda mais difícil conversar, sentar com a prefeitura, com o Estado, para tentar até mesmo a suspensão do processo, até um prazo maior para que a comunidade saia, eles consigam junto à Caixa Econômica, o Minha Casa Minha Vida, entidades, às vezes eles conseguem, mas eles precisam ao menos de um tempo. Qual vai ser o papel do juiz nessa audiência para tentar, nessa função de pacificação social, tentar convencer ou ajudar a convencer, se for o caso, o Estado, o município, a, de certa forma, conciliar, transigir, tendo essa jurisprudência pacífica em relação à detenção. Bom, doutor Luiz, deixa eu dizer
dizer algumas coisas. Primeira, o que eu acho? Eu acho que bom, tudo isso é resultado de construção jurisprudencial, é resultado de luta, tem história. Primeira coisa, como é que eu acho que vai ser essa audiência, toda vez que ela acontecer? E nisso eu tenho que me penitenciar. Né? Há um tempo atrás, eu manifestei a favor da audiência de custódia, em tudo quanto era lugar, inclusive por conta de uma associação a qual eu pertenço. Mas eu dizia para os colegas o seguinte: olha, na minha opinião, sabe o que vai ser essa audiência de custódia? Vai acontecer da seguinte maneira, como nós já vimos acontecer inúmeras vezes. Eu vou poupar os adjetivos, vou ficar só nos substantivos. Rapaz, o que você fez? Pronto, acabou. A audiência de custódia seria isso. A história não me deu razão. Os dados, vocês sabem, pelo menos os que são divulgados pelo tribunal, vou considerá-los confiáveis, indicam a concessão de liberdade para pelo menos 50% das pessoas presas. A defensoria talvez tenha algum dado mais confiável. Bom, foi um tremendo avanço. Eu não sei se esse tipo de fenômeno não vai acontecer com a audiência de tentativa de mediação, se elas não vão acontecer. Digo isso por algumas razões. Eu não sei se não haverá pressão do CNJ, eu não sei, realmente eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte: o que eu imagino que acontecerá? Primeiro, você tem que lutar para construir uma jurisprudência que exija a presença da defensoria, sempre que houver conflito coletivo. Preciso tomar cuidado com possessória. Possessória não é qualquer possessória, né? A gente pega a possessória, por exemplo, da Fazenda contra o Banco do Brasil. Não é um cabimento chamar vocês. E menos ainda fazer audiência de mediação aqui, porque não é conflito coletivo. Agora, o problema é que tem que construir uma jurisprudência tal que se faça presumir em qualquer conflito coletivo, que é necessário, que é indispensável a presença da defensoria. Aí está o ponto. Porque, do contrário, nós vamos ter essas pedras no meio do caminho. É hipossuficiente econômica? Não sei. Não apareceu ainda. Foi deferida a gratuidade? Não pediu. Bom, então a defensoria pública não tem que aparecer aqui para me aborrecer. Como é que eu acho que vai acontecer, doutora Luísa? Em alguns casos, espero que não em todos. Mas, de novo, isso é objeto de luta. Se forem intimados, e poderão ser intimados, os órgãos públicos, eles chegarão e dirão que não têm interesse. Se por acaso o juiz ainda avançar e dizer, bom, mas escuta, vamos tentar contemplar essa população vulnerável, algum programa social, o que for, haverá resistência. É o que vai acontecer. E a audiência se tornará uma mera formalidade. E o passo seguinte será, bom, então vamos negociar a desocupação, que é muito o que eu vivo no meu dia a dia como um juiz corregedor central de mandados. Não sou eu que dei a decisão, estou amarrado pela decisão. O máximo que eu consigo é tentar desatar um nó ali, conceder prazo e tal. É o que vai acontecer. Não, a decisão já foi tomada, a liminar já foi concedida, agora é só prazo para vocês irem embora. Não se torna propriamente uma formalidade. Se torna apenas um espaço de negociação exclusivamente para se decidir tempo. Só isso. O segundo ponto, no que diz respeito às ações civis públicas, a maior parte delas promovidas pelo Ministério Público. De novo, isso dependerá de construção de jurisprudencial e de luta. Eu acho que eu tenho uma péssima memória, eu vou achar de novo o dispositivo. Eu acho que o parágrafo 5º é uma tremenda de uma porta. Tem que bater lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa, por favor, não me levem a mal. Tá? Não me levem a mal, eu preciso dizer isso, porque senão eu vou ter que pagar mais sessões de terapia do que eu já pago. Eu preciso dizer isso porque está na minha goela há muito tempo. Não adianta nada a gente ir para o direito convencional. Eu faço isso, o Luiz faz isso. Vocês fazem isso o tempo todo. Só que convenhamos, não só não cola, como o tribunal não sabe o que é.
vai precisar de mais umas 2 gerações de juízes que cheguem lá, que saibam o que é direito convencional, para poder parar para pensar, fora a pressão ideológica e política que tem contrária ao direito convencional. Agora, quando você tem um dispositivo legal, que diz isso aqui se aplica também para a propriedade, opa, é o código, não é um tratado, é o código. Então, o que eu estou querendo dizer? Vale mais uma jurisprudência, um dispositivo legal, do que a gente se deparar com tudo isso. Não cola. Eu sempre falo isso, brinco com as minhas estagiárias, liga o cronômetro, acabei de dar uma decisão, eu citei tudo, tá linda, tá fechada, não tem como, mas liga o cronômetro para ver quanto tempo demora para ela ser caçada pelo tribunal. É assim, vocês sabem disso, é frustrante. Né? O que eu quero lhe dizer, doutora Luiz, respondendo, é que a gente tem um dispositivo aqui que dá para, batendo nele, permitir a ampliação para a participação da defensoria. Quando você tem uma ação civil pública, para a participação da defensoria, por que via? Justamente pela via do fato de estar sendo afetada a população vulnerável, você tem propriedade. Isso aplica. Né? E o terceiro ponto, e aí eu passo para o Luiz, que Luiz sabe muito mais do que eu sobre isso, mas é o meu posicionamento. Quem foi que disse, né? Especialmente depois do que o Luiz falou, mas quem foi que disse que imóvel público não tem que se sujeitar à função social da propriedade? Especialmente quando é um bem dominial, especialmente quando ele foi desapropriado, especialmente quando ele foi desapropriado, está cheio de mato, rato lá, aguardando sei lá o quê, e que vai ser ocupado por uma nova população. Eu não posso argumentar dizendo, escuta, o imóvel não obedece à função social da propriedade. Poção, não obedecendo à função social da propriedade, qual é o resultado? Posse e propriedade, pela interpretação mais moderna e constitucional do Código Civil, não tem que andar conjuntamente. Se a propriedade tem que obedecer à função social, a posse não tem. Até contrato tem que obedecer à função social da propriedade, a posse não. Posse não. Posse não. E de bem público menos ainda. Porque não existe detenção. Não sei se lhe respondi, doutor. Eu vou contar a história brevemente e até pela metade, porque eu não lembro em detalhes, mas o que importa, na verdade, é o propósito da fábula. Também não lembro se é de Esopo ou se é de La Fontaine, mas serve mais ou menos a ideia da introdução para chegar às perguntas que foram feitas. Uma das fábulas, que eu não lembro qual deles, se foi La Fontaine ou se foi Esopo, trata de uma raposa na conversa ali com uma presa, que é um coelho, uma lebre, uma coisa assim, que começa a indagar sobre a invasão ali do seu próprio espaço, ali no rio, perto do rio, e por conta disso ela seria devorada por aquela situação. E aí o interlocutor, a presa, acaba dizendo, não, mas não aconteceu de tal modo, foi de outro, tentando justificar, e a raposa fala, não, então, na verdade, é de tal modo, tudo que é rebatido, desqualificando aquela situação que se apresentava como motivo dela ser devorada, era desmontada ali pela presa, mas depois vinha um novo argumento, porque, na verdade, no final das contas, no final da fábula, a raposa devora a sua presa. Então, isso para dizer o seguinte, que como dispositivo, sendo dispositivo, para quem de fato tem a convicção, tem a formação ideológica que o sujeito é desqualificado, pouco importa. Então, o meu otimismo, que não é otimismo de Cândido, de Voltaire, alguma coisa assim, é um otimismo crítico, ele se centra, até para que isso fique claro quanto à minha fala, numa ideia de nomeação. Ou, para ficar ainda mais claro o que eu quero dizer, é o oposto da invisibilidade. Enquanto eu tenho a invisibilidade, nada se discute a respeito. Então, se nós pensarmos em preconceito racial, preconceito de gênero, se pensarmos em violência doméstica, a movimentação recente que houve de declarações de mulheres narrando em algum momento de sua vida a respeito de situação de abuso cometido, e quantas mulheres, um percentual quase batendo 100%, não se deram conta de tal ou qual momento na infância, na adolescência, naquele primeiro emprego, naquele estágio, numa situação no ônibus, alguma situação em que ela se encontrou nessa condição de vulnerabilidade. E essas situações que vêm surgindo aí, pegando esse exemplo, e que afloram a consciência, algo que estava ali muito bem enterrado
no inconsciente, elas afloraram por quê? Pela nomeação. Olha, agora é a vez delas, alguma coisa assim. Pensem, reflitam e tragam a esse plano consciente algo que existe, só não é nomeado. Então, o que eu acho que é a virtude, com todos os defeitos, concordo em boa parte do que foi pontuado aqui pelo Dr. Alberto, nessa análise crítica pontual, mas apesar de todos esses defeitos, apesar de todos os desvirtuamentos possíveis, porque no final das contas a raposa não quer ouvir qualquer desculpa, qualquer justificativa, apesar de tudo isso, eu acho que o ponto importante do artigo 565 significa retirar da invisibilidade, nomear. Não é suficiente. As práticas podem mostrar ainda a permanência, mas pelo menos eu estou dando visibilidade. E aí, me dirigindo aqui às perguntas que foram feitas, qual que é o papel da Defensoria Pública além da ação de reintegração de posse? Qual que é o papel da Justiça diante desses novos dispositivos? Aí que me parece que essa ideia da visibilidade pela nomeação gera novas oportunidades. O que a doutora Luísa falou, que foi um ponto que eu tinha adiantado, o doutor Alberto também disse, sobre a desqualificação da ocupação do espaço público como não sendo posse, mas mera detenção, procurem em qualquer julgado, em qualquer manual, sinopse jurídico, o que for de direito administrativo. É isso. É isso por quê? Porque a situação não está visível, não está nomeada. A partir do momento que eu preciso me deslocar daquela tradição construída ao longo de décadas para falar, puxa, mas aqui fala em litígio coletivo, né? E litígio coletivo está numa seção que é manutenção e reintegração de posse, não é de detenção. Será que tem algum equívoco aí que a gente precisa rever, precisa reconsiderar? Enquanto não houve a resolução do CNJ falando de nepotismo, havia invisibilidade e aquele signo da moralidade não servia para nada. Então, sem dúvida alguma, nós corremos os riscos graves de algumas práticas negativas serem reafirmadas por conta de um ou outro ponto da redação. Mas nós temos agora pelo menos a visibilidade e a oportunidade de, em algum aspecto, avançarmos a respeito. E um deles me parece justamente relacionado com as perguntas que foram feitas. Aquilo que antes não se pensava na atuação da Defensoria, na proteção de pessoas vulneráveis, em outras situações que não a ação de reintegração de posse, surge o questionamento que antes não surgia nem a petição por conta desse dispositivo. Vai ser indefinido em 80% dos casos, mas em 20% elas vão surgir. Em 20% elas vão surgir. Um exemplo de invisibilidade que me parece muito claro, tentando mostrar a importância desse avanço, que é com esse sinal, com essa luz que aparece do tema a ser exposto. Fala-se, quando se trata de desapropriação, em levantamento de 80% do valor depositado, preenchidos os requisitos lá do artigo 34 do Decreto-Lei de 37, da época de Getúlio Vargas. A Constituição fala em indenização prévia. Antes da emissão na posse, eu tenho que ter indenização prévia. Eu tenho um decreto de 37 do Estado Novo que fala em levantamento de 80%. Ninguém. E eu falo não só como quem estuda direito público, que é a área que eu atuo, que eu leciono, mas como juiz da Fazenda. Não há uma petição, não há um artigo, não há um autor, não há ninguém que diga está errado. Não é prévia. O poder público vai dizer sempre, não, mas tem que ser 80% porque vai que a avaliação não é essa, vai que o poder público tem que ir atrás para depois então pegar alguma diferença. Porque o pressuposto constitucional é a indenização prévia, e prévia integral. Então vejam que enquanto a situação não adquire visibilidade, eu não tenho oportunidade sequer de fazer um pleito para que ele seja indefinido. Então me parece que há sim a possibilidade da participação da Defensoria em outras ações, como também existe a necessidade de uma recompreensão do seu papel na justiça em relação ao juiz, sobretudo nessa ideia que acho que se isso for alcançado já é um grande ponto, apesar de toda a crítica pertinente, que eu concordo quanto aos riscos de citação por edital, etc. e tal, mas se pelo menos se rediscutir a qualificação jurídica da ocupação de um bem público, de detenção, para agora reconhecer como posse, e falando em posse significa um canal, uma abertura à efetivação de um direito constitucional, que é o direito à moradia, já será um bom avanço.
Mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom dia. Bom, lá no núcleo a gente tem discutido muito sobre a criação da vara de conflitos fundiários. Queria saber, no otimismo e no pessimismo de vocês, como vocês veem essa oportunidade e nessa história da necessidade de uma legislação para reafirmar aquilo que a Constituição diz de forma tão clara, como vocês veem também acerca da instituição do sistema de precedentes. Se isso também é uma oportunidade para a gente conseguir mais vitórias através desse mecanismo. Precedente obrigatório pelo novo CPC. Bom, o documento é público e eu vou narrar o conteúdo do documento como documento público, embora é tanta informação hoje que é difícil ter acesso a tudo isso. Os juízes da Vara da Fazenda Pública da Capital subscreveram o documento endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, aos integrantes do Conselho, aos integrantes do órgão especial, se manifestando contrários à implementação das varas de conflito fundiário, tal como desenhadas no projeto de resolução. O manifesto, ele introduz e termina a posição faz uma semana, deixando bem claro que os juízes não são contrários, os juízes da Fazenda Pública, contrários à instalação de vara de conflito fundiário, mas a forma como se pretende fazer agora nesse final de gestão é que nós somos contrários. E somos contrários por quê? Porque a resolução estipula as hipóteses. Bom, o primeiro aspecto, o primeiro vício que pode ser identificado. Não houve levantamento, e isso é fácil falar porque nós somos juízes de vara de fazenda. Ninguém foi lá, ninguém pediu, ninguém perguntou. Não houve levantamento algum de número de ações que possam caracterizar essa situação de conflito fundiário urbano ou rural. E qual que é a importância disso? Se eu fizer um levantamento e descobrir que para funcionar tem que ser 7 varas, a criação de uma vara é a contramão na história da realização dos direitos sociais. Porque uma vara não tem condição de atender uma demanda que tem uma projeção de 7 varas. Então, o primeiro ponto, que é um ponto elementar, convenhamos. Se eu penso em criar alguma coisa especializada, eu tenho que saber quais são as demandas em torno disso. Porque a proposta é criar uma vara, no máximo 2. E se nessa identificação eu falo, puxa, seria um mini João Mendes ou um mini Eli Lopes, tem que ter pelo menos 15 varas. Imagina o seguinte, se nós não tivéssemos varas da Fazenda Pública, e se discutisse hoje uma vara especializada da Fazenda Pública, e alguém viesse e falar, vamos criar uma vara especializada da Fazenda Pública, qual que seria o resultado? A frustração absoluta de todos os direitos contra o poder público. Todos. E do próprio poder público quando ele demanda. Todo mundo. Porque hoje uma demanda de 28 juízes não dá conta, imagina criar uma vara. Então o primeiro ponto que me parece absolutamente claro é a necessidade de levantar estatisticamente, né? Que isso não foi feito. Segundo ponto, a competência. Competência para tratar de ações possessórias, ações reivindicatórias. Bom, ações possessórias, o Bradesco tem ação possessória. Antônio Emílio está discutindo ação possessória. Fazendeiros discutem ações possessórias contra outro fazendeiro, da integração de posse. Não houve, em momento algum, na especificação, uma ideia condutora da vara de conflito servir à população vulnerável. Loteamentos irregulares e ilegais. No Brasil está cheio de loteamentos de alto padrão, chácaras de recreio, que são loteamentos regulares. Então, uma vara criada para se discutir se aquele loteamento de casas de 5, 7, 8 milhões, numa área de proteção ambiental, uma vara especializada para tratar disso. Porque, pela forma como a resolução está transcrita, também teria como competência tratar da concessão de direito real de uso para fins de moradia. Que, apesar do avanço que foi o Instituto, o grande fracasso dele, nesses paradoxos normativos, foi estabelecer uma vigência temporal. Só vale daqueles últimos 5 anos antes da medida provisória, as situações que ele qualificava. O fato é, feito esse parênteses, uma vara para isso, sabe quantas ações dessas existem na terceira vara? Nenhuma. Tenho vários colegas que não têm ações dessa natureza. Então, eu preciso estatisticamente levantar para saber quantas ações existem. Porque aí é o outro lado. Criar uma vara para, de repente, o juiz chegar lá, cartório, para ter o quê? 5 processos.
8 processos, e de um instituto que ele já morreu, já acabou no tempo, era aquela situação de 5 anos anteriores à sua criação. Então, dois aspectos fundamentais. Primeiro, a ausência de estatística. Não dá para criar vara assim no estado de São Paulo. Segundo, a ausência de definição clara de quais são essas competências, de modo que ali qualquer um que trate de propriedade / posse encontra-se no mesmo espaço. Terceiro, a resolução trata de aspectos processuais, matéria reservada de lei, e aí o problema até não é só tratar de aspecto processual, é da forma como trata. Haveria uma ideia de uma jurisdição sobre o Estado. Então, a intenção seria a proteção do vulnerável. Então, no conflito de terra, não vou chegar em Ribeirão, vamos voltar para São José dos Campos, que está mais próximo. O conflito de terra em São José dos Campos, o juiz aqui da capital, na vara de conflito fundiário, designa uma audiência de tentativa de conciliação. Quem vai aparecer? O autor. A sociedade, a população vulnerável, não tem como se deslocar 100, 150, 200, 250 quilômetros, 300 quilômetros, para uma audiência de conciliação. E aí a resolução avança para dizer que tem que intimar o Ministério Público, mas todo mundo sabe, esse é o problema do jogo do faz de conta. Todo mundo sabe que, por mais que eu entenda que isso é importante, tem meios adequados para isso, é a lei. Senão vai ser declarado inconstitucional. Eu quero que a Defensoria esteja presente, quero o Ministério Público, quero um rito especial, mas tem que ser por lei. Mas a causa é boa. Bom, então se a causa é boa, eu construo o pressuposto de que causas boas permitem decretos, resoluções. E aí, causas boas para quem? Outras causas supostamente boas vão justificar inúmeras medidas. Não é? Então, o juiz da Fazenda Pública de São Paulo, e eu fico à vontade de falar em nome deles, porque foi um texto subscrito com representantes de todas as varas, se posiciona na ideia de que é importante ter vara de conflito fundiário, mas é preciso fazer minimamente com uma condição que permita alcançar o seu objetivo e não frustrar e distanciar ainda mais os destinatários que são os hipossuficientes. Foi essa pergunta? Teve mais uma, né? Dos precedentes. Dos precedentes. Então, os precedentes é preciso, e aí eu vou ser bem breve até para não ficar monopolizando aqui a fala, é preciso ter uma ideia de que essa inclinação que existe já marcada no nosso direito há algum tempo, dos precedentes como uma proposta de segurança jurídica, se atende por um lado esse objetivo, por outro, pode cometer o grave erro de interditar o diálogo. Então, quando eu falo em precedente, também significa dizer que eu não te ouço, porque já há precedente. Então, me parece que o que é fundamental compreender é que seja qual for o precedente anunciado, a partir do momento em que ele se torna precedente, ele se torna um texto. E um texto não é uma entidade abstrata que produz efeitos. Um texto precisa do seu intérprete, do seu mediador. E o seu intérprete vai verificar se aquele precedente de fato se orienta e se aplica igual àquela situação concreta. O meu risco em relação ao precedente é que há uma tendência na leitura de precedentes de olhá-lo como uma entidade abstrata. Então, eu, como intérprete, sendo defensor público, sendo procurador do Estado, sendo juiz, se eu tenho um precedente ali, é como se eu pudesse me afastar e ele viesse e recaísse aqui automaticamente, quando na verdade não é assim. Então, se existe o valor da segurança jurídica, o que eu queria objetar aqui como importante é a preocupação em não torná-lo um instrumento de interdição ao diálogo. Bom, com relação à vara, o Luiz esgotou, queria só destacar um ponto, que é o seguinte: tomemos cuidado com uma vara, com um juiz que tem aquele entendimento. Bom, acabou. E o segundo ponto, com relação aos precedentes, queria só acrescentar esse ponto à fala do Luiz. O segundo ponto, no que diz respeito aos precedentes, é o seguinte: a gente que tem um comprometimento em defesa dos direitos humanos e tal, às vezes fica com essa ilusão, com essa tentação de que venha um sistema rígido de vinculação de precedentes, porque pelo menos encontramos um precedente, bom, agora vai.
veja, isso é uma tremenda ilusão. Os precedentes são totalmente contrários a nós. Então, na medida que você ingesta, você não vai abrir mais. Acabou. Né? Acabou. Você tem 1%. Né? Tem o precedente do Dr. Paulo, né? Que para nós... Depois você fala, Luiz, depois você fala, você está mais mesmo porque tem uma história. Nós, enfim, a gente torceu muito, foi um precedente fabuloso, etc. O Luiz já pode contar a história daqui a pouquinho. Um precedente, um agravo. O resto é tudo contra. Bom, tudo vinculante. Bom, acabou. E depois tem que ser dito uma coisa, a verdade. Né? A minha formação de filósofo de direito, mais sociólogo do direito, o que é o tribunal hoje? O tribunal hoje, pelo excesso de trabalho, é um julgamento de 1 contra 1, porque não tem mais divergência. Alguém vai abrir divergência e ninguém mais abre. Portanto, acabou, gente. É tal história. Precedente é a pior coisa. Não nos iludamos com isso. Nós não vamos ganhar força se conseguirmos um precedente. Contra todos os outros são contrários. Agora, é péssimo. Péssimo. Ah, bom, segurança jurídica. Bom, quem mais quer segurança jurídica, quem mais se bate pela segurança jurídica é o poder econômico. São eles que querem segurança jurídica. Mas tentam trazer para o direito nacional ferramentas tais que tornem previsível, né? Para fins inclusive de cálculo de custos, né? Com seus balanços e tudo mais, né? De provisionamento e tudo mais, previsíveis as decisões judiciais. Tem jurimetria, para saber quanto é o porcento de chance de você perder uma coisa e tal. Tem dano moral, bom, então eu calculo qual é a média de dano moral. A média de dano moral é R$4.000. Ah, então é o seguinte, deixa aí para o judiciário, esquece, ganha muito mais descumprindo um direito do que deixando judicializar. Bom, é para isso. Então, assim, previsibilidade, segurança jurídica, etc. De novo, aquilo que eu falei no início que eu achei interessante. Vamos observar o direito pelo seu avesso. Não só pelos seus efeitos, como pela sua carga ideológica. Né? Eu acho que a gente não pode se iludir com isso. Né? Adoraria ver o presidente do Dr. Paulo Magalhães Coelho como sendo o precedente vinculante, aquele que prevalece. Então, agora eu passo por isso para falar do precedente. Foi um pedido de reintegração de posse promovido pela Universidade de São Paulo em relação ao prédio público adquirido de herança adjacente, no qual o Dr. Paulo Magalhães da Costa Coelho entendeu que o mero pedido de reintegração de posse sob o fundamento de que o imóvel lhe pertencia à Universidade de São Paulo não seria suficiente para a concessão da liminar, porque para a concessão da liminar seria necessário antes dizer quais foram, uma vez que o imóvel estava ocupado, quais foram as medidas tomadas concretamente para tentar dialogar com a população que ali ocupava o prédio, tentando uma alternativa à desocupação forçada. Então, traduzindo aí na minha interpretação sobre o voto dele, não basta simplesmente dizer sou proprietário e por isso eu quero a posse. É preciso dizer o que foi feito em relação a evitar o despejo forçado da população vulnerável. É uma decisão do mês passado, de outubro, e uma decisão que prevaleceu por 2-1. A decisão é agravo de instrumento, não tem, então, embargos infringentes, então se constrói, se firma um precedente sobre isso. Eu sei até que, acho que o Conjuro estava por publicar esse acordo, alguma coisa assim, não sei se chegou a ser publicado, foi mandado aqui para a Defensoria, então acho que é um precedente importante para poder ter uma difusão. E vejo que isso muda a postura em relação ao próprio poder público. Não significa, não basta apresentar ali a matrícula de um imóvel ou alguma coisa assim, um termo de doação e dizer isso aqui é meu e pronto. Tem ali uma comunidade que era uma comunidade que famílias que estavam ali no prédio aqui no centro há um ano e pouco mais ou menos, então é preciso dizer, bom, mas foi alguém lá? Houve alguma mediação junto ao município para tentar uma alternativa à moradia?
porque exauridas todas as tentativas nesse sentido, aí tudo bem, aí pode-se compreender o pleito do poder público. Agora, simplesmente não se dispor ao diálogo, né, aí fica mais difícil. Bom dia, meu nome é Kiasmin, eu sou advogada do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, a gente trabalha com moradia aqui na cidade de São Paulo. Eu queria perguntar para vocês, a gente teve a criação do GAORP, o Grupo de Apoio ao Cumprimento das Ordens de Reintegração de Posse, no final de 2014, 2015, e aquilo que vocês falaram durante a exposição tem acontecido no GAORP, que é esse grupo de conciliação, né? Casos que tem menos de 1 ano e 1 dia, o prazo tem sido utilizado pelo juiz para negar o envio da conciliação para o GAORP, então isso já está acontecendo. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre esse grupo em termos de avanço no tratamento dos conflitos fundiários e também como, atuando na área, a gente tem visto que, na verdade, com relação a essa desqualificação da ocupação do espaço público, né, que tem acontecido várias ocupações por articulação das subprefeituras com a polícia, que nem sequer chegam ao judiciário, né? Tamanha essa desqualificação dessa ocupação. Então, o que a gente tem visto como advogados é que as subprefeituras têm se articulado com a polícia para remover pessoas de áreas de ocupação municipal, sem que nem sequer seja proposta ação judicial, né? Simplesmente alegando poder de polícia. Então, essas populações também estão sendo removidas sem prazo, imediatamente, e isso tem acontecido em vários pontos da cidade. Então, eu gostaria de saber de vocês quanto a isso. Bom, começando pelo final, tem acontecido isso. Tem. Bom, agora tem acontecido outras coisas também, né? Por exemplo, reintegrações de posse fragmentadas, ou seja, pulverizadas. Você, na verdade, tem uma área, que é uma área de conflito coletivo, mas o poder público fragmenta, pulveriza, para evitar justamente que aquilo se torne um colorido de coletivização, e, portanto, tenha que passar por uma audiência que eu faço, uma audiência de mediação completamente informal lá no setor. Tem isso. São estratégias do poder público. Eu tenho visto em ações de desapropriação, por exemplo, que o poder público tem evitado sistematicamente, a prefeitura, sistematicamente a coletivização de qualquer espécie. Tive uma reunião com os procuradores do município, não querem, argumentam que inclusive do meu ponto de vista, não esquece os direitos humanos, do ponto de vista exclusivamente de interesse secundário da administração, né? Eu acho que uma desocupação coletiva seria mais barato se fosse feita mediação, tudo mais, etc. Não querem. Querem coletivizar de maneira nenhuma, porque isso envolve uma contrapartida. Se nós vamos fazer uma audiência de mediação, significa uma audiência de mediação. Tudo bem, tem prazo para vocês saírem, nós vamos de emissão da posse e desapropriação. E vamos, de alguma maneira, conceder-lhes algum benefício social. Então, claro, fragmentação, pulverização, permite que não se faça isso. É o que está acontecendo. O GAORP, eu acho que foi tímido e deveria ter contemplado pelo menos 2 coisas. Participação obrigatória da defensoria. Obrigatória. Pois é. E a segunda coisa, participação de representantes dos movimentos sociais, enfim, ou lideranças da área do conflito, também necessário. Obrigatório. O GAORP não fez isso. O programa que criou o GAORP não previu nenhum nem outro. Portanto, eu acho que acaba o GAORP padecendo desse problema, né? Agora, eu acho que tem um outro problema, que é o superdimensionamento da presença dos órgãos públicos. A portaria que criou o GAORP menciona, por exemplo, a presença do INSS, da União, o que, algumas vezes, faz sentido
se houver interesse indireto. Mas se houver interesse direto, a competência não é do tribunal. Não se entende muito o porquê da presença desses entes públicos numa audiência de mediação. Mas a portaria prevê. Né? Mas, por outro lado, a gente não tem a participação necessária e obrigatória de representante de um movimento social. Ou seja, eu acho que tem um certo desequilíbrio. Ela atende mais à proteção do órgão público. Né? A presença da CISA, do Estado, da União, etc., está muito presente. E ela poderia ter sido muito melhor dimensionada em termos de proteção aos direitos fundamentais. Era de se esperar alguma coisa um pouco diferente. Eu não tenho maiores notícias a respeito das experiências do GAOP. Né? Eu tenho o meu GAOP, eu crio o meu GAOP, eu sou o GAOP. Fazendo, os que me conhecem sabem que eu, na qualidade, enquanto eu estiver lá de juiz corregedor, cria um micro GAOP, chamo todo mundo no município, cria uma liderança da comunidade e tal, vou tentar fazer alguma coisa. Não dá certo o tempo todo, tenho tido uma resistência cada vez mais crescente da administração, começou dando muito certo, nos últimos tempos está ficando cada vez mais restrita a possibilidade de negociação, cada vez mais está ficando só concessão de prazo para desocupação, resistência até nisso. Tá? Mas acho que seria um modelo melhor, como eu vejo. Né? O Luiz esteve na assessoria, né? Ele sabe um pouco melhor o desenho institucional e tem talvez um pouco mais de experiência na criação do GAOP. Eu acho que o Luiz pode falar mais do ponto de vista do que é a portaria. Né? Posso falar somente o que eu escuto. Bom, vou falar na condição de juiz da terceira vara da Fazenda Pública, lendo a resolução tal como editada em vigor. Então, para a perspectiva de um magistrado no exercício da vara e não em condição de assessoria. Né? E por essa perspectiva é inevitável lembrar aquela expressão que foi criada durante o Brasil colonial, quando havia pressão da Inglaterra para que o Brasil parasse com o tráfico de escravos, que foi editada uma norma. Uma norma que não teve eficácia absolutamente nenhuma, e aí você criou aquela expressão para inglês ver. Né? Então, algo para inglês ver. E aí eu não falo especificamente em relação ao GAOP, mas eu falo de um modo geral, voltando àquela ideia mesmo da posição firmada e subscrita pelo juiz da Vara da Fazenda contra a criação de varas de conflito fundiário, tal como desenhada no projeto que se apresenta. É preciso tomar cuidado quando algumas ideias são apresentadas, se de fato elas têm um desenho institucional de efetividade, ou se na verdade elas se colocam ali para inglês ver. Então, eu digo isso porque é natural partir-se da premissa, tal como me pareceu na fala da doutora, de que foi criado um grupo, foi criado essa proposta, a resistência por parte de juízes encaminharem os processos, né? Só aqueles que têm menos de um ano. Isso, em determinadas situações de encaminhar o processo a esse centro de conciliação, porque nós partimos do pressuposto de que o Estado, uma vez afirmando qualquer coisa, ele está fazendo para ter efetividade, quando nem sempre é assim. Né? Então, segundo informações que eu tive há um tempo atrás, os índices de conciliação do grupo estariam na casa dos 20%. E aí eu vou lhe dizer, um juiz conciliador, com espírito conciliador na sua vara, ele atinge um índice acima de 20% com uma facilidade enorme. Então, muitas vezes, não encaminhar o processo a esse centro significa que ele tenha efetividade. Informações no site, não vou fazer juízo de valor. Se buscar no site do tribunal, na instauração do GAOP, primeiras decisões saíram no site, mandando um processo que o autor, o réu, regularizasse a representação processual, um outro processo, ele não voltando a vara para se prosseguir uma vez que não havia acordo. Notícia de site. O grupo está funcionando, está em atuação, e um manda juntar, regularizar a procuração, e o outro manda o processo de volta porque não teve acordo.
É preciso sempre verificar como que se estrutura, olhando pela perspectiva de quem está de fora, na minha condição de juiz da vara da Fazenda Pública, e olhando ali o documento que é público. Eu faço coro com o que disse o doutor Alberto. Eu não consigo vislumbrar num grupo que se compõe por mais de 10 integrantes, inclusive da União, em questões que normalmente a União não participa, e preterindo aqueles que efetivamente deveriam atuar como representantes de movimentos sociais, acadêmicos, defensoria pública, um desenho institucional a alcançar a efetividade. Eu diria então que, se de fato for, porque pelo que eu sei não foi dado público, mas é fácil de ter, se de fato for na ordem de 20% a 30% os acordos encontrados, isso não é resultado efetivo para uma situação dessas. Resultado efetivo para um grupo de conciliação tem que passar de 50%. Abaixo, até 50%, um juiz mediano em termos de interlocução alcança isso. Basta ver os centros de conciliação que se espalharam aí já de gestões anteriores e tem continuado nessa. Essa proposta é uma proposta política do CNJ, de centros de conciliações em questões em geral, principalmente em direito privado. Por que é uma preocupação tão grande? Porque há índices de 60%, 70%, 80%. Mais ou menos desenhado, com algumas falhas, você atinge 50% ou mais. Então é preciso tomar cuidado sempre nessa situação, quando se anuncia algo, se de fato, tal como proposto, e muitas vezes, isso é preciso que fique bem claro, até para que não haja recorte em relação a falas e transpareça algo diferente. Muitas vezes, os equívocos são cometidos por falhas do procedimento, por falta de informação, por descuidos que todos nós podemos ter, né? Então, é importante perceber que os equívocos devem ser apontados para que a metodologia utilizada, partindo de uma ideia de boa-fé, que a metodologia utilizada, se ela fadada ao fracasso, ela seja percebida e seja retificada. Que é o que aconteceu especificamente em relação às varas de conflito fundiário, onde o juiz assinaram um documento resumindo o que foi dito até aqui, para dizer a metodologia é completamente equivocada e vai gerar graves prejuízos à população hipossuficiente. E esse grupo, tal como desenhado, sem atores institucionais que deveriam estar presentes, com outros que não precisariam estar presentes, me parece que apresenta uma metodologia também que frustra o propósito anunciado. Mais alguma questão? Não? Bom, acho que a gente já atingiu o horário, então agradeço mais uma vez a presença e a colaboração dos senhores, com certeza contribuiu muito para a nossa reflexão e saber como atuar daqui para frente com o novo Código de Processo Civil. Muito obrigada e convido vocês a continuarem, se puderem, assistindo e contribuindo ainda mais com o nosso curso. Obrigada.